as 7 irmãs centenárias do Vicariato de Nova Prata. Hoje estamos na paróquia São José, aqui do município de Vista Alegre do Prata. Mais uma paróquia que neste ano completa o seu centenário. Nesta reportagem especial nós vamos te apresentar um pouco sobre a história da sua criação e também contar sobre a história da Igreja Matriz, que hoje é um grande marco, tanto para a fé quanto para a religiosidade. Nossa história, nossa caminhada de 100 anos de paróquia de Vista Alegre do Prata, paróquia São José. Nós temos que olhar um pouquinho para o nosso passado, a nossa caminhada de vida, aonde percebemos a necessidade da presença da parte espiritual no meio das nossas lideranças, no meio do nosso povo e de modo especial através dos nossos imigrantes, tanto italianos quanto poloneses. Percebemos que uma senhora viúva de João Bernardi, ela amiga de infância do Papa Pio X, ela chega a escrever uma carta para ele pedindo que a igreja desse mais atenção aos imigrantes, tanto italianos quanto aos poloneses. Diante desta realidade, em 1915, então começa esse atendimento a todos estes nossos imigrantes italianos, diante um pouco dos desafios, diante da realidade em que eles se encontravam. Observamos também através da caminhada da nossa vida, através dos nossos livros, em que nossos padres contam um pouco desta história, contam um pouco desta caminhada da vida, que na linha General Osório era a intenção de colocar a paróquia, a sede da paróquia. Porém, quando Dom João Becker, arcebispo metropolitano, manda esta equipe para analisar a fundação desta paróquia, percebem que não é um lugar adequado, não é um centro de movimento, não é uma caminhada aonde eles iriam crescer, ia fazer crescer uma paróquia. E olhando então para aqui Alfredo Chaves, onde que trocou o nome agora Vista Alegre do Prata, como distrito de Nova Prata e agora emancipado, eles acharam por bem fazer então a sede da paróquia aqui neste ambiente. Como já havia Santo Antônio em Guaporé, então aqui se passou a ser a paróquia São José, pela devoção, pela caminhada, pela vida, pelo testemunho também de muitas pessoas. Desta realidade que nós fundamos esta paróquia, são já 19 padres comigo, pelos escritos que temos, são 19 padres, entre párocos, vigários paroquiais, padres de transição, que foram passando e foram construindo com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas crescendo, amadurecendo a fé e a esperança com este povo. De modo especial, nós podemos destacar também o Monsenhor Pérez, que foi uma figura muito importante também nesta caminhada da paróquia, onde ele realmente ajudou a fazer este povo a crescer através de construções de escolas, através de construções também das comunidades. Mas também destacamos o padre Marcelino Rissão, que foi reconstruindo esta caminhada da igreja, foi modificando um pouco a igreja para estar como ela se encontra neste dia. Por isso, neste momento da caminhada de 100 anos, nós podemos destacar muito bem toda essa trajetória deste povo imigrante polonês, mas um povo também italiano. E, acima de tudo, a grande preocupação dos padres, carlistas inclusive, era de fazer com que o povo polonês
pelos seus escritos, viessem a participar da nossa comunidade de fé. Por isso as nossas celebrações eram feitas ao domingo de manhã, a primeira no domingo às 7 horas, 7h30, e depois às 10 horas. O povo vinha do interior, vinha a pé, para participar destas celebrações. Nós hoje até ouvimos muitas histórias de pessoas que contam que eles vinham a pé, de carroça, com os seus cavalos, amarravam os cavalos aqui ao redor da igreja para participar da celebração da Eucaristia, motivados acima de tudo, então talvez por essas 3 palavras, motivados pela sua fé, a crença diante dos desafios que quando aqui chegaram, as matas, as dificuldades para as plantações, tudo era distante, não tínhamos estradas, não tínhamos outros ambientes, então para poderem se comunicar. Tanto é que a comunicação era feita até pelo Monsenhor Pérez ao nosso arcebispo por carta, e quanto tempo ele tinha que esperar para conseguir uma provisão para realizar, para decretar, para inaugurar alguma capela. Então essas dificuldades, a primeira palavra podemos dizer, um povo de muita fé, acreditou e acredita nesta presença, na força de Deus na caminhada da sua vida. Também dentro desses 100 anos podemos destacar, acima de tudo, o trabalho, um povo trabalhador, um povo que se dedicou realmente a desbravar toda esta região, a desbravar toda esta caminhada, mostrando que com a sua força, com a sua fé, conseguiriam o pão nosso de cada dia. As dificuldades de alguns pelo moinho, que aqui ainda não tinha, que às vezes tinham que ir até Veranópolis, alguns não tinham animais, às vezes tinham que levar nas costas para voltar para com esta caminhada. Então, de modo especial, a fé, o trabalho. Mas também destacamos que no dia 8 de abril de 1921, quando é inaugurada realmente esta paróquia de São José, e hoje chamamos de Vista Alegre do Prata, destacamos a esperança. Um povo que teve esperança pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua fé e a confiança. Um povo que não desanimou diante do trabalho, da construção desta igreja, mas acima de tudo acreditou, teve essa força de trabalho, teve esperança por aquilo que realizou. Então, nesses 19 padres que aqui passaram, 19 comigo, muitos foram padres compreensíveis, muitos padres ajudaram, colaboraram para que este povo tivesse fé, tivesse força, tivesse esperança e a realização dos seus trabalhos, seja através das orações, das celebrações, da catequese, e muitos padres se tornaram também verdadeiros professores catequistas na caminhada da construção desta comunidade de fé. Então, dentro dessa caminhada da construção da nossa igreja, nós tivemos várias etapas. Primeiro foi construída uma um pouquinho menor, depois foi desfeita. Inclusive, conversando com algumas pessoas no dia de ontem, a igreja ela se torna realmente esse centro, um centro não somente de fé, mas a gente sabe pela história que muitos padres, após a celebração da Eucaristia, eram também considerados catequistas, professores, pessoas que ensinavam as pessoas através da fé, ensinando a vivenciar a sua palavra e vivenciar um pouco o testemunho. Mas também a igreja é um centro de encontro para com as pessoas, onde as pessoas aqui se encontravam e muitas vezes partilhavam, vendiam até mesmo aquilo que possuíam, conversavam entre si aquilo que era o mais essencial e o fundamental. E uma dessas questões da construção desta igreja como sendo o centro, ajudando até mesmo muitas vezes a formar famílias,
pois era aqui onde que eles se encontravam nos finais de semana, porque não tinham outros encontros, outras oportunidades para se encontrar, para conversar, até mesmo namorar e, acima de tudo, formar a família. Esta igreja, por exemplo, nós tivemos esta grande caminhada de construção através do padre Marcelino Rissão, onde a gente sabe que, pela história, ela foi construída 2 olarias aqui na nossa comunidade do interior, para que a fabricação dos tijolos para a construção da igreja. Todas as famílias, cada comunidade devia vir 7 dias, né? E as famílias vinham aqui para, nesses 7 dias, ajudar a construir esta igreja, a cavocar, colocar pedras, assentar tijolos, buscar a areia no rio Não Sabia, enfim, fazer com que realmente pudesse tudo a carroça, braçalmente. Inclusive ontem, e nesses dias, conversando também com uma pessoa de mais idade, ela dizia que apareceu aqui o governador Ido Meneghetti. Ele estava aqui e ele disse assim: vocês vão construir o que aqui, com a profundidade que vocês estão descendo para construir esta torre? Vocês conseguem erguer 10 andares desta torre. Então a construção desta igreja reuniu muitas pessoas, a união das pessoas, das comunidades, fez com que ela pudesse ser erguida, construída com muita alegria, com muito entusiasmo diante desta situação. Então ela vem vindo uma história de construção, várias construções, várias reformas, até chegar aonde ela está aqui, uma igreja que nós queremos bem, uma igreja bem estruturada e organizada. Então, de modo especial, encerrando esse momento, nós queremos dizer assim: desde 1915, onde nós tivemos a chegada do primeiro padre aqui nesta paróquia, nesta comunidade, nós queremos agradecer a tantas lideranças, a tantas famílias, agradecer às nossas comunidades também por essa dedicação, por este empenho, por estarem juntos conosco, nos ensinando, os nossos antepassados, nos ensinando as lições de vida, de fé e de esperança. Pelo seu trabalho, pela construção desta bela igreja, onde como templo ela nos acolhe, nos protege, mas acima de tudo formamos esse templo santo, essa grande alegria da presença de Deus. Então o nosso muito obrigado a tantos padres, a tantas lideranças, a tantas pessoas que aqui também, com a sua vida, pelo testemunho de nossos padres mais antigos, se tornaram também sacerdotes. Tivemos muitas vocações religiosas, sacerdotais. Por isso, então, a este nosso povo, em nome de toda esta alegria de dizer parabéns por estes 100 anos de construção de vida, de história, de dedicação, de presença, de participação, de trabalho, de amor por esta comunidade de Vista Alegre do Prata. A nossa gratidão e a bênção e a proteção de Deus sob a intercessão de São José. Não podemos falar sobre a história de Vista Alegre do Prata sem analisar, primeiramente, o contexto europeu. Então, por que esses imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul, vieram para o Brasil? Naquele momento, aos fins do século XIX, a Europa vinha enfrentando diversos problemas, né, como a escassez da moeda circundante, o início do capitalismo industrial. Então, o pequeno produtor rural, o imigrante, então polonês e italiano, não conseguia competir com a grande indústria da época. O pouco que ele produzia na sua pequena propriedade não era o suficiente para sustentar as grandes famílias. Então, além desse fator, né, que envolvia inclusive a pobreza, eles também não conseguiam vender o próprio artesanato, que também era parte do seu sustento, não conseguiam competir com essa grande indústria. E o Brasil, né, se aproveitando do contexto europeu, das dificuldades que as pessoas viviam naquele momento, de um grande contingente populacional em um pouco
pouco território, e o Brasil, que na época estava dispondo de terras, por assim dizer, devolutas, sem nenhum habitante que se enquadrasse no padrão europeu, né, ocidental, uma população branca, que era o que o governo da época precisava, passou a incentivar a vinda desses imigrantes. Então, dentre tantos países, tantos estados, no Rio Grande do Sul, mais especificadamente no município de Vista Alegre do Prata, surgiram então ondas imigratórias de poloneses e italianos que foram se dispondo nos espaços que até o momento estavam vazios, né, que as populações indígenas que habitaram o território foram empurradas para dar espaços a esses habitantes. E esses imigrantes, algo muito importante a ser destacado, que vinham para o Brasil, eram majoritariamente católicos e muito praticantes da religião também. Então, a primeira coisa que eles faziam ao se estabelecer nas colônias, né, no caso na colônia Alfredo Chaves, no 6º distrito de Vista Alegre, né, que Vista Alegre era o 6º distrito da colônia Alfredo Chaves, após construírem suas moradias, abrirem o espaço da mata, eles passaram a abrir estradas e a construir pequenas igrejas no meio rural para atender a essa demanda, a essa fé, né, a essa necessidade de praticar o catolicismo, a religiosidade. Gradativamente, a população foi crescendo, foi se desenvolvendo economicamente com as plantações de milho, né, com o desenvolvimento da lavoura, e com isso surgiu também a necessidade de se construir uma igreja matriz, né, centralizar esse núcleo religioso. Então, a primeira igreja que foi construída no então município de Vista Alegre do Prata era de madeira, algo muito simples, que foi construída pela população por doação de madeira, de mão de obra, de todo o equipamento necessário. E conforme foi crescendo também essa demanda, que não parou por aí, houve a necessidade então de se construir uma igreja maior, mais forte, que foi então construída de alvenaria e que posteriormente foi destruída para dar espaço a essa nossa igreja matriz que dispomos hoje. Como as estradas foram abertas, isso facilitou o escoamento da produção, que antes era muito difícil, como eles iam a pés, a cavalos. Com a abertura das estradas, então possibilitou a vinda de caminhões, de automóveis, de veículos motores, por assim dizer, que facilitavam essa troca de produtividade com os municípios vizinhos e com os demais distritos da época. É importante salientar que, então, conforme o município ia se desenvolvendo, surgiram demandas emancipacionistas. Então, Nova Prata se desvinculou da colônia Alfredo Chaves e levou consigo o então município de Nova Bassano e também Vista Alegre do Prata. E com o passar dos anos, na década de 60, o município de Vista Alegre do Prata tentou a sua primeira emancipação político-administrativa para se desvincular de Nova Prata, para ter mais autonomia. Mas com o primeiro fracasso, então com essa emancipação, nos fins da década de 80, o município tende a crescer cada vez mais. Apesar de sermos um município muito pequeno em índice populacional, somos um município grande em história econômica, em história cultural, em história religiosa, um povo hospitaleiro e muito trabalhador que lutou e suou muito para que hoje estivéssemos deste modo. Um município desenvolvido, exemplo em educação, exemplo em respeito também. Então, um agradecimento especial a todos os indivíduos que passaram pelo Poder Público Municipal por tanto trabalho, por tanto esforço para dar à Vista Alegre do Prata as feições de hoje.